Você já percebeu como duas pessoas podem viver a mesma situação e sentir coisas completamente diferentes? Isso acontece muito, né? Hoje eu vou trazer aqui um videozinho para que a gente consiga perceber como a nossa mente, se ela não está direcionada, ela cria várias situações, né? Existe a mente, que ela é direcionada, ela tem um problema, mas ela não foca na solução, ela fica criando várias situações em vez de ir no objetivo principal. Essa é uma mente que ela costuma nos confundir, e isso cria para a gente diversos problemas. Eu vou colocar o videozinho aqui na tela para vocês entenderem um pouco. Eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu tô a fim de ser didática. Nossa, tá muito frio, vou me agasalhar mais pra não sentir muito frio durante o dia. Nossa, que frio insuportável, como eu detesto o inverno, vai ser um dia horroroso, meu Deus, que saco, por que que não faz sol? Nossa, que saudade do verão, vou pegar uma blusa e me agasalhar. Putz, recebi um feedback ruim no trabalho, vou ver o que eu posso melhorar e o quanto disso é verdade e conversar melhor com a minha chefe. Tive um feedback ruim no trabalho, ferrou, eu vou ser demitida, meu Deus, eu não sei fazer nada direito, o que acontece comigo? Nossa, eu sou uma péssima profissional. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Vou ver onde melhorar. Ah, ele mandou uma mensagem dizendo que precisa falar comigo. Vou ver o que ele quer pra ver se é algo importante. Ele mandou uma mensagem dizendo que quer conversar comigo. Meu Deus, eu tenho certeza que ele vai terminar. Nossa, eu acho que a gente vai começar uma briga. Eu não sei o que ele quer. E se for algo ruim? E se alguma coisa ruim estiver acontecendo, eu não sei o que fazer. Agora me fala, que dia que você prefere viver aqui? Essa bagunça? Se você falar que você quer viver nessa bagunça aqui, você já marca um horário. O ponto aqui é, problema é pontual, solução é consequência. 90% da nossa vida tá aqui, ó, em como você escolhe reagir às coisas. Problema sempre vai ter, questões sempre vão ter, boas ou ruins. Mas a forma como você escolhe agir e reagir, a forma como você escolhe passar os seus dias, é onde está o segredo. Nem sempre precisa ser assim, mas nem que seja um pouquinho assim, é muito diferente disso aqui. Essa parte é a sua vida. São os pequenos e grandes momentos que você tá lá, vivendo, respondendo, agindo. Como você tá escolhendo fazer isso? Vocês conseguiram entender um pouco disso? Eu sim. É exatamente isso que a gente faz. Então, o vídeo que eu acabei de mostrar agora para vocês, o vídeo que eu acabei de mostrar agora para vocês, ele reflete muito bem a nossa mente, quando ela se direciona para a solução e quando ela fica criando um monte de historinhas e não vai para a resolução do problema. Depois, eu vou fazer uma edição desse estudo que a gente está fazendo hoje, desse encontro, para colocar esse vídeo dentro. Então, quem não conseguiu chegar antes para ver o videozinho, se puder vir e assistir, reassistir, vai ser bem legal, porque o vídeo ele mostra direitinho que a gente tem um problema. E na nossa mente, a gente já passou por diversos problemas na nossa vida, relacionado àquela questão. E a gente se identifica com aquilo que a gente já experienciou. Por exemplo, assim, a moça acabou de falar ali, hoje tá frio. A gente simplesmente, tá frio? Como é que eu vou me agasalhar? E ponto. Mas como é que a nossa mente faz? Ela dá muitas voltas. Hoje tá frio, será que vai ser bom? Será que não vai ser? Será que, né? Ela fica criando. E o que é isso? Isso gasta a nossa energia. Porque não é apenas uma questão que a gente faz isso durante o dia. A gente faz em inúmeras questões, porque a gente tem vários pontos para resolver. E quando a gente fica indecisa, querendo achar uma desculpa, ou querendo fazer as coisas de uma forma diferente, sem ser objetiva, é ali que a gente gasta a nossa energia. É o ponto principal que a gente gasta, porque é que nem eu disse, não é uma coisa, são muitas coisas. É o tempo, é um WhatsApp de uma vizinha, de uma amiga,
é quando a gente vai no médico e o médico fala algumas coisinhas, né? E a gente já fica toda preocupada. Mas qual é o objetivo final? É eu ficar bem. E aí eu tenho que ir para a solução. E o que eu preciso para ficar bem, né? Esse final de semana eu fui numa palestra e eu encontrei o Roberto Minucci. Ele é um jogador de vôlei que começou a jogar aos 16 anos e ele ficou, ele era não era campeão, ele foi campeão mundial por várias vezes pelo Brasil. Acho que vocês até conhecem, eu postei nas minhas redes sociais ele. Mas ele era o capitão do time, né? Mas quando ele começou a carreira dele de jogador de vôlei, disseram para ele que seria muito improvável que ele conseguisse ser um bom jogador de vôlei, porque ele já tinha, na época, apenas 16 anos. Aí ele olhou e disse, não, eu vou fazer o que for possível para mim. E ele fez, né, foi atrás, se especializou e conseguiu entrar na seleção brasileira. Ele conseguiu entrar e depois que ele entrou, depois de um tempo, não sei se vocês lembram da história dele, que é bem legal de trabalhar o tema de hoje, ele teve um problema numa veia do coração, que ela era muito dilatada e ele ia precisar fazer uma cirurgia. E que seria muito improvável que ele pudesse voltar para jogar. Ele simplesmente só focou na única coisa que ele queria. E também disseram para ele que talvez ele poderia morrer na mesa de cirurgia, porque uma cirurgia de coração é muito arriscada. Mas a mente, ela faz isso, né? Ela, para quem não é objetivo ou direcionado, ela vai criar inúmeras fantasias. E o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Não, eu vou conseguir, porque eu escolhi, foi o que ele disse, eu escolhi ser um bom jogador de vôlei. E eu vou fazer o que for preciso para mim estar aí. E o vídeo mostra exatamente isso. Ah, eu recebi uma ligação do chefe, né? Ah, será o que ele vai me falar? A gente fica criando expectativas o tempo todo sobre todas as situações, porque a gente se vincula às experiências que a gente já passou. E as experiências que a gente já passou vão me trazer os mesmos resultados se eu continuar pensando e sentindo daquela forma. Por isso que ser objetiva, né? Eu tenho uma questão aqui para resolver, seja de saúde, seja com os nossos relacionamentos, seja com as nossas finanças. Qual é o objetivo? O que eu preciso aqui para que eu possa, né, resolver as situações? Porque tudo está no que a gente acredita. Se eu acredito que a minha mente é confusa conforme aquelas linhas todas que apareceram no vídeo, é isso que vai acontecer comigo. Eu estou trazendo confusão mental. Até ela diz assim, se você tem essas linhas, né, de ficar pensando e não ser objetivas, a pessoa tem que procurar uma ajuda. Porque é torturante a gente viver com muitos pensamentos que desgastam a nossa energia. Tem vezes que as pessoas chegam em casa de noite que elas estão se arrastando. E por quê? Muitas vezes ela nem sabe. Ela foi trabalhar, ela ficou olhando para a roupa da pessoa, para o calçado da pessoa, como ela está falando, como ela está se vestindo. E aí tu perdeu a tua energia. Tu perdeu o objetivo, eu estou indo lá para fazer tal coisa. E quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente dá importância para as coisas e para as experiências das outras pessoas, quando o mais importante é transformar o improvável no provável. Eu adoro isso. Se tem coisa que eu gosto é que alguém me diga que não dá para fazer,
eu vou, então, perceber sobre as minhas expectativas, né, sobre as minhas experiências, se realmente isso faz sentido ou não para mim. Antigamente, eu tinha uma empresa de forminhas de tecido para doce e eu mandava cortar umas coisas fora. E o senhor que eu levava a cortar, ele não podia bater para mim. Bater é ter uma faca de corte, daí a gente bate e traz o produto ali para eu trabalhar. Ele não podia bater. E aí eu perguntei para ele, tá, mas se eu bater essa faca de corte com um martelo, eu consigo cortar os tecidos? Aí ele me respondeu assim, tenta. Aí eu fui lá e tentei, fiz várias coisas e não consegui cortar. Isso foi uma experiência para o resto da vida. Aí eu falei, Tassir, mas por que tu não me disse que eu não ia conseguir cortar isso aqui se eu batesse com o martelo? Aí ele me respondeu assim, Sabrina, se eu te dissesse que não dava, tu não ia tentar? Para quem me conhece bem sabe que eu não me contento com as experiências das outras pessoas, por mais que eu tenha que fazer de uma forma que seja mais difícil para mim, eu vou tentar. Eu quero ver o que aquele resultado vai trazer para mim. Eu não consigo ficar nessa situação de que o outro me disse e eu preciso aceitar. E o quanto, né, na vida das pessoas, as pessoas estão fazendo isso. Aqui nos atendimentos, muitas vezes a gente olha para a pessoa, mostra a situação e eu só peço para a pessoa experimentar, experienciar. E eu digo muitas vezes, não acreditem no que eu falo. Vão lá e experimentem, experienciem, porque a minha experiência pode ser muito diferente da tua. Quem já teve em atendimento aqui comigo sabe que eu falo disso, né? A Iracema também está aqui, ela sabe que eu sempre digo, as pessoas terminam o atendimento, não acreditem no que eu falo. Vão lá, experimentem, experienciem, veja se isso fez ou não fez sentido para você, porque abre muito espaço. A gente sai daquela janela e se der. E se eu tentar, o que de mais, o que de ruim pode acontecer comigo se eu tentar? Muitas pessoas não querem nem tentar porque vão perder tempo. E aí continuam fazendo as coisas da mesma forma, do mesmo jeito e querendo resultados diferentes. Então, olhar para as coisas com objetividade sempre vai fazer com que a mente tenha direção. Muitas vezes a gente fica um pouco mais no racional, mas é preciso ficar também no racional para acessar o coração, né, sentimental, para que a gente esteja em equilíbrio. Não é só a parte do coração ou não só é a parte da mente. Eu preciso estar em equilíbrio para que eu possa fluir com mais leveza. Domingo mesmo, né, a gente estava conversando e eu perguntei para minha sogra, né, como que foi, né, quando a avó, ela ficou velhinha, o que ela tinha passado, como é que foi. E ela me disse exatamente, tudo aconteceu conforme ela queria. Se ela tivesse pensamentos diferentes, com certeza teriam acontecido situações diferentes. Mas o ponto aqui é que tudo que a gente está pensando, a gente vai criar de alguma forma. Pode demorar um pouco mais ou pode demorar um pouco menos. Vai ser mais rápido se a gente for sempre para a solução e não criar todas, né, essas criações que a mente faz. Nem a moça ali do vídeo falou,
Hoje o tempo, como é que tá o tempo? O tempo tá ruim, será que vai chover? Será que não vai chover? Ai, que roupa eu vou colocar? A gente fica sempre criando, né, interferências. Não, tá frio, eu vou lá, eu vou colocar uma roupa, eu vou botar uma bota, eu vou botar um casaco. Acabou. Alguém me ligou, não fica pensando o que essa pessoa pode vir a falar para ti. Seja objetiva. Eu vou lá, eu vou ver o que o meu chefe quer falar comigo. Eu vou lá, eu vou ver o que a minha cunhada quer falar comigo. Eu não vou ficar criando historinhas, porque se eu sei que a minha mente, ela sempre vai para as histórias, eu tenho que olhar para aquilo e dizer, eu sou muito maior que os problemas que eu estou criando. Porque os problemas, eles sempre vão ter. A vida que a gente tem, ela é feita disso. E se eu não sei que a vida ela é feita disso, e que bom que ela é feita disso, porque senão eu acho que seria um saco, sabe? A gente viver sempre, né, nas mesmas coisas, nas mesmas situações, sem evoluir. A gente está aqui para se movimentar, para evoluir, para ficar desconfortável mesmo. Mas eu não posso repetir toda hora o mesmo problema, o mesmo padrão. Tem alguma coisa errada. E, gente, é só modificar algumas coisas, é posicionamento. Quantos atendimentos que eu trabalho aqui, que a questão maior é o posicionamento. As pessoas não conseguem conversar uma com as outras e dizer os seus objetivos, ser claras, objetivas. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida hoje, né? A gente já tem tanto conhecimento, a gente já adquiriu tanta sabedoria, né? E muitas vezes a gente não coloca em prática. E por que não colocar em prática coisas tão simples, ser objetiva? Ou pensar no estado desejado, pensar em coisas que a gente gostaria que acontecessem na nossa vida. Por que ir para o negativo o tempo inteiro? Por que ir para a dificuldade? Se eu vou para a minha dificuldade, se eu vou para a mente vai me levar sempre para essas questões que a gente fica se enrolando. E quanto mais eu me enrolo, quanto mais eu tenho dúvida, mais eu fico parada. Então, resolver as coisas, né? Trazer as soluções para os problemas, ser prática. Ou eu não sei a solução do meu problema. Tem tantos profissionais para ajudar. Agora, quantas pessoas que, em vez de resolver um problema, criam vários problemas. E são problemas que muitas vezes demoram anos para resolver. Tu imagina como essa pessoa fica tendo um problema que demora 2, 3 anos para ser resolvido. Por isso que a intenção de nós estarmos aqui é cada vez mais a gente se conhecer, para que a gente possa entender como a gente funciona, porque se eu não entendo como eu funciono, eu vou estar sempre criando inúmeras situações para gerar um novo aprendizado, mais um aprendizado, né? Para que eu cresça e evolua sobre aquilo. E os principais são a comunicação, a solução, né? Muitas vezes a gente vai, eu gosto também de falar para o orgulho, né? Soltar um pouco o orgulho, ver o que vai te fazer feliz, o que vai te fazer bem, porque a gente vive tão pouco, né? Uns com os outros, e a gente pode sim fazer a diferença, né? Olhar para as coisas de um modo mais maduro, de um modo mais amoroso, para que sim, né? A gente possa construir a vida que faz sentido para a gente. Porque tudo, né, nessa vida tem um lado positivo e muitas vezes um lado negativo. Mas o que eu quero olhar, né?
Essa semana passada também aconteceu uma situação com um casal que o marido quis enxergar uma situação com que a mulher estava se oferecendo para uma outra pessoa. Eu perguntei para ele, tá, mas o que tu quis enxergar? E eu pergunto para a gente, né, para vocês também, o que a gente está querendo enxergar nas questões da nossa vida? Quais são, né, as questões da nossa vida que, em vez de a gente colocar, muitas vezes, um ponto final e acessar o conhecimento e ir para a próxima fase, a gente fica ali remoendo, né, se enchendo de mágoa, se enchendo de incertezas, né, porque tudo que eu mostrei ali naquele vídeo foram incertezas, coisas e frutos que as pessoas geraram porque elas estavam inseguras. A moça falando ali, o meu chefe me ligou, será que ele quer? Será que eu fiz um trabalho bem feito? Será que ele vai me demitir? O que será que vai acontecer? Se eu não me conheço, as pessoas vão falar o que querem. Naquele momento, né, que eu recebi a ligação, eu estou fazendo um serviço bem feito, eu estou feliz no meu trabalho, eu estou desempenhando um bom serviço, maravilha, eu tenho que ter medo do quê? E por isso que eu digo que a mente, ela vai sempre mentir. E se eu não me conheço, se eu não me fortaleço, se eu não sei quem eu sou, o mundo ali fora vai te mostrar. E quando a nossa mente ela tá toda confusa, cheia de dúvida, qualquer um pode te dizer quem tu é. E isso é muito importante e fundamental que a gente tenha clareza sobre isso, né? Mexer em alguns pontos para que a gente possa olhar as coisas com mais leveza, né? Com mais direcionamento. O que eu quero para minha saúde a partir de agora, né? E tudo que vier na mente descarta, porque eu escolho ter uma saúde boa, porque eu dou uma alimentação boa, atividade física, então sair das neuroses da mente e ir, sim, para aquilo que vai me fazer bem. Quantas pessoas estão doentes mentalmente que acaba gerando tudo aquilo no corpo físico da pessoa? É saber que nós somos pura energia e que tudo que eu emano vai voltar. Então, essa é a graça de ser um humano. Essa é a graça de ser um ser humano, tá, gente? Olhar para as coisas com mais objetividade, sabendo que as nossas crenças determinam tudo aquilo que a gente acredita, do que a gente vive. Mas o ponto mais importante de hoje, qual é o nosso merecimento? A gente merece e a gente recebe, na realidade, em cima do que a gente acredita que a gente é merecedor. Ontem mesmo eu fiz uma conversa com meu filho que eu queria dar um dinheiro para ele, né? Toda semana, para que ele não me pedisse mais para mim Pix, porque quem tem adolescente sabe como é que é, né? E eu olhei no olho dele e eu disse assim: qual é o teu merecimento para receber o dinheiro que eu quero te dar? Ele não sabia. E o universo ele faz exatamente isso com a gente. Qual é o nosso merecimento em cima de todas as coisas que a gente quer? Eu me sinto merecedora de ter uma saúde boa? Eu me sinto merecedora de verdade de ter um relacionamento, de ter um criacionamento? Eu me sinto merecedora de ter dinheiro, de ter uma profissão digna que me valorize? Eu tenho um merecimento de me dar bem com as pessoas? Qual é o meu merecimento?
E quando a gente começa a trabalhar com o merecimento, a gente começa a limpar. Sabe aquelas minhoquinhas do vídeo ali em cima? A gente começa a eliminar essas interferências, porque eu sei que eu sou merecedora de tudo que há de melhor. Então escolha, né, sempre o que há de melhor para você, porque o universo ele só vai te entregar quando você se sentir merecedora. Então, hoje, né, nós conversamos um pouco sobre essa questão, por que muitas vezes pessoas têm resultados diferentes que a gente, né? Então a gente precisa muito olhar essa questão, né? Se a gente está sendo objetiva, né? Levando a solução, ou se quando acontece qualquer coisa, a gente está se enchendo de dúvidas e de questionamentos que gastam a nossa energia e nos impedem de estar felizes e direcionadas, tá? Então, falamos também, né, sobre o merecimento, que tudo é através do merecimento. Se hoje a gente não está bem, olhe para os aspectos da nossa vida que precisam mudar e façam essa pergunta: qual é o merecimento que eu tenho perante essa situação? O que eu estou me diminuindo, que eu estou recebendo menos do que eu percebo que eu merecesse? Isso é fundamental. Então, assim, nunca esqueçam, o que a gente está recebendo hoje é o que a gente internamente e inconscientemente acredita que merece. Então, a gente tem que aumentar o nosso nível de merecimento. E para mim aumentar o nível de merecimento, eu preciso ter problemas, que isso é a base do ser humano. O ser humano sempre vai ter problemas, ou pequenos ou maiores, né? Mas eu tenho que ir para a solução direta, para que a gente possa cada vez mais resolver as coisas rápido e mudar de ciclo. E logo mudar de ciclo e já vem uma outra coisa, e a vida toda ela é assim, ela é em cima disso, né? Então, hoje, né, reflitam um pouco, o nosso tempo já acabou, eu preciso estar já no curso que eu vou ir. Então, reflitam um pouco, né, sobre o como vocês estão se sentindo, se estão se sentindo merecedoras da vida que têm, se tem alguma coisa que não esteja legal, o que eu posso mudar, o que eu posso olhar com olhos diferentes. O teu olhar modifica tudo o que tu recebe. Não tem outra saída. Modifica o teu olhar, modifica a tua crença, olha para ti como um ser infinito, uma filha de Deus perfeita, que sempre, né, está sendo abençoada, amparada, e se coloque em primeiro lugar, né? Com essas atitudes, a gente vai se modificando, e cada vez que a gente modifica um tantinho assim, a gente já tem um resultado muito diferente. Eu estou com uma cliente lá em Bevilacqua também. Ela falou: Sabrina, eu nem fiz muito, né? Mas a minha vida está extraordinária. Mas é isso, né? É fazer pequenas coisas, pequenos movimentos e saber que esse pequeno movimento é uma grande coisa, porque quantos anos a gente passa fazendo sempre as mesmas coisas e querendo os mesmos resultados. Então, se empoderem de quem vocês são, olhem para vocês, se amem, se respeitem, se valorizem, né? Sejam objetivas. O que é isso que eu preciso fazer? Tocar a vida para frente, né? Não se distrair. Quanto menos eu me distraio com aquilo que a gente estava falando antes, né? Com a roupa da pessoa, com o que a outra pessoa está falando, o que ela está fazendo, eu paro de me meter, né? Paro de gastar energia e eu foco, né, na vida dos meus sonhos, né? Eu sei
que eu gostaria de ficar aqui, né, trazendo ainda mais coisas para que a gente possa ter ainda mais clareza e se sentir essa pessoa merecedora e essa pessoa corajosa, né, saindo das dúvidas e indo para a certeza, olhando para a vida e dizendo, vem, né, vida, que eu mereço o que há de melhor, eu mereço o que a vida pode me proporcionar. Então, um beijo para vocês todas, uma semana incrível, eu estou indo me aperfeiçoar um pouquinho mais e venho trazendo daí novas, né, técnicas, novas coisas para os próximos encontros. Um beijo grande, fiquem bem e amo estar com vocês. Até mais!